Salve galera, aqui é a professora Natália Beságio com mais um vídeo do canal Vem de Humanas. E hoje a gente vai falar de um temão, de um temazão que cai na prova do Enseja, que cai na prova do Enem, que é cultura. Vem comigo? Bom galera, eu começo a aula de hoje com uma pergunta. Você aí que está assistindo o vídeo, você tem cultura? Mas é óbvio que sim. É óbvio, velho. Ter cultura é diferente de ser culto, que é aquela pessoa intelectual, que lê bastante. Assim que eu terminar a fala já é o passado. E agora? Já foi passado? Não. Agora é o futuro. Ó. Não, o futuro não é agora. Você nunca consegue chegar no futuro. Você sempre tá no presente. Você pode falar rapidão, quer ver? Já foi. Já foi, mano. Não tem como falar. Mas eu lembro, então eu considero como passado. É, passado. Não. Ter cultura significa que você foi criado em um determinado lugar, que você fala uma língua, que você recebeu tradições e costumes da sua família, que você frequentou ou não uma escola. Tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de cultura. Todo o ser humano, todo o povo, a sociedade de uma forma geral tem cultura. Então a gente pode dizer que cultura é um termo muito amplo. Ele vai englobar costumes, tradições, modos de vida, organização social, modos de organizar política, de estabelecer economia, uma série de coisas. É muita coisa. Nós podemos classificar a cultura de três formas. Primeiro, ela é uma produção humana. Segundo, ela é uma produção temporal. E terceiro, ela é uma produção social. Agora vamos analisar cada um desses tópicos. Bom, a gente diz que a cultura é uma produção humana porque ela exige o intelecto, ela exige o racional. E o ser humano é o único ser racional. Por isso é que a gente diz que é uma produção humana. Animais, qualquer que sejam esses animais, ainda que seja o seu pet, que parece que entende tudo o que você está falando, não produzem cultura. Hoje eu só bebo se o cachorro falar Osvaldo. Então, primeira coisa, uma produção humana. Segundo, a cultura é temporal, ou seja, ela depende do tempo, da época em que você está vivendo. Por exemplo, os portugueses lá em 1500 ou os nativos, os indígenas lá em 1500, não se comportavam e não viviam do modo como nós vivemos hoje. Isso é uma coisa importante. Isso quer dizer que a cultura não é estática, ela não é parada, ela muda conforme as necessidades de cada tempo. E em terceiro lugar, a cultura é uma produção social. Isso significa que nós não nascemos com uma determinada cultura, nós adquirimos essa cultura ao longo da vida, convivendo com nossos familiares, com nossos amigos, dentro das instituições como a igreja e a escola, por exemplo. É importante a gente trazer um pouquinho esse conceito de cultura para a história, para a trajetória do Brasil. Veja, o Brasil foi formado a partir de três diferentes raças ou etnias. Os indígenas, que moravam aqui antes da chegada dos portugueses, os negros, que inicialmente foram trazidos da África, e os europeus, que colonizaram o continente americano e, por consequência, o nosso país. Veja, a junção dessas três raças, dessas três etnias, forma no Brasil uma cultura muito rica, muito diversa, muito heterogênea. Tanto que você tem hábitos, por exemplo, do Rio Grande do Sul ou do Centro-Oeste, que são diferentes dos hábitos do Norte ou do Nordeste. Por exemplo, no Sul, os gaúchos têm o hábito de comer churrasco e tomar chimarrão, o mate quente. Luiz. Fala. Churra. Que churra. Churrasco, bom chimarrão. Agora, se você vai para o Nordeste, é muito comum você comer, por exemplo, uma tapioca, um cuscuz ou um queijo coalho. Cuscuz. E aqui é importante nós dizermos o seguinte: em
cultura não existe uma cultura superior e uma cultura inferior. Na verdade, quando os europeus chegaram aqui, eles tinham uma visão eurocêntrica, ou seja, eles acreditavam que o modo de vida deles, que a maneira como eles viam o mundo, a religião deles, era superior à religião e o modo de vida dos nativos. Mas isso não é verdade. Então aqui o mais importante é nós pensarmos que cultura é um termo amplo, a cultura é diversa e não existe uma cultura superior e uma cultura inferior. Simplesmente existem culturas. Outro conceito importante que a gente precisa abordar quando a gente fala de cultura é o fato de que nós temos o patrimônio histórico. E o patrimônio histórico, ele pode ser dividido em patrimônio material e patrimônio imaterial. Ué, professora, não entendi. Quer dizer, não entendi foi nada. Veja, eu vou te dar alguns exemplos. Se aí na cidade onde você mora tem algum prédio histórico onde funcionava algo no passado e esse prédio é preservado, ele se tornou um patrimônio material da sua cidade. Veja, a gente costuma dizer que foi um patrimônio tombado. Tombado, gente, não significa derrubado, tá? Significa que ele está sendo preservado, ninguém pode mexer naquela estrutura. E você tem, por outro lado, o patrimônio imaterial. Por exemplo, você já deve ter comido um pãozinho de queijo. O pão de queijo é patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais. Porque assim, não é o pão de queijo aquele que você está comendo, é a receita do pão de queijo que foi tombada, que foi transformada em patrimônio histórico. Veja, por que o patrimônio histórico ele é importante? Porque ele preserva a nossa memória. E memória e cultura são dois conceitos que estão intimamente ligados. Bom, aqui você pode entender também que o ser humano é o único ser vivo que preserva a sua história. Por isso que é tão importante nós preservarmos o patrimônio histórico. Na verdade, o patrimônio histórico ele é um lugar de memória. É um lugar onde a gente joga a âncora da nossa memória. E por isso, cultura, patrimônio e memória estão intimamente ligados. Bom, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não sei se você se inscreveu, mas se não se inscreveu, se inscreve agora. Corre lá, toca o sininho, curte, comenta e compartilha com a geral. Um beijo e até o próximo programa.